Vamos falar agora sobre partida direta de motores de indução trifásicos. Por partida se entende o momento do acionamento de um motor. Esse momento é um momento crítico. Devido à mudança de estado de inércia do motor, ocorre um pico de corrente. No instante da partida, essa corrente de pico costuma variar até 10 vezes, isso vai depender da potência do motor, chega a variar até 10 vezes a corrente nominal do motor. O motor está parado e você quer fazer com que ele saia da velocidade zero até a sua velocidade final. Então, nesse momento inicial, será exigida uma alta corrente, um valor elevado de corrente nesse momento de partida. Vemos aqui um gráfico onde nós temos a relação da velocidade nominal do motor partindo de 0 até o 100%. E no eixo Y nós temos aqui a corrente do motor. No momento inicial, tanto a velocidade quanto a corrente são nulas. Assim que for realizado o acionamento do motor, a corrente irá saltar de 0 até um valor de pico. E à medida que a velocidade do motor for aumentando, essa corrente vai sendo reduzida até chegar no final na corrente nominal do motor. Então, no momento é 0, ocorre um pico, a velocidade vai aumentando, a corrente vai caindo. A partida direta é a forma mais simples, pois as fases do motor são ligadas diretamente à rede de alimentação. A partida direta de um motor trifásico deve ser executada sempre que possível. As concessionárias impõem limite de potência para o acionamento dos motores em partida direta, normalmente até 10 CV, nas instalações industriais. Por que eu vou utilizar uma partida direta? É simples, fácil construção, tem um alto torque conjugado na partida, é uma partida rápida e apresenta um baixo custo. Bom, e as desvantagens? Bom, a partida direta ela provoca uma queda de tensão, os dispositivos e cabos são sobredimensionados, e a potência do motor é um fator limitador. A potência do motor ela é limitada pela concessionária. Então, de modo geral, resumidamente, a partida direta ela solicita uma grande corrente, um alto valor de corrente no momento da partida, ela tem um alto torque, mas em contrapartida ela vai provocar uma queda de tensão. Basicamente é o mesmo efeito que todos nós já conhecemos do chuveiro elétrico na residência, onde quando o chuveiro é acionado, nós temos uma queda de tensão muito perceptível pelo brilho de lâmpadas em função dessa queda de tensão. Uma alta corrente solicitada da rede provoca uma queda de tensão. Vamos analisar agora o dimensionamento da partida direta de um motor de indução trifásico. Temos aqui o diagrama de força de partida direta para um motor trifásico. Um diagrama simplificado onde nós temos aqui as três linhas ou fases, a rede de alimentação, um contator e um motor. Bom, o contator ele está em série com o motor, ou seja, a corrente que virá da rede é a corrente que irá passar pelo contator, é a mesma corrente que irá passar pelo motor. Levando em conta então que a corrente do contator tem que ser a mesma corrente do motor, nós podemos especificar uma corrente de emprego para o contator K1 no mínimo maior que a corrente nominal do motor. O contator vai ter que suportar a corrente do motor, então ele tem que ter uma corrente no mínimo maior que a corrente nominal do motor. Vejamos um exemplo de dimensionamento. Qual o contator Siemens para um motor trifásico 5 CV 380 volts, corrente nominal 8.4 amperes e um comando em 220 volts 60 Hz utilizando a partida direta? Bom, dos dados do problema nós temos que a corrente nominal é 8.4. A tensão e a frequência da bobina 220 volts 60 Hz. Dessa forma, a corrente de emprego do contator fica dada por um valor que seja maior do que 8.4. Esse é o valor que eu vou ter que procurar lá no catálogo da Siemens. Temos aqui o catálogo simplificado da Siemens.
Nesta coluna, como já dito anteriormente, nós temos as correntes nominais máximas. Bom, nesse caso, né, nós necessitamos de uma corrente que seja maior do que 8.4. Né? No catálogo, encontramos aqui a primeira corrente maior do que 8.4 com o valor de 9 amperes. Né? O código para esse contador é o 3RT10 16-1A, dois retângulos 1. Bom, os dois retângulos, também já informado anteriormente, depende da tensão e da frequência. Né? Analisando, né, a tabela das bobinas, nós vemos que para uma tensão de 220 volts, 60 Hz, o código é o N1. 220 volts, 60 Hz, código N1. Esses dois elementos, né, N1, serão os dois elementos que irão preencher os retângulos. Então, a corrente nominal de 8.4, né, me mandou um contador de 9 amperes. 3RT1016, 1A, final 1. A bobina N1, juntando, né, as duas informações, nós chegamos aí no modelo 3RT1016-1A-N11. Né, o final 1 eu vou explicar mais adiante, né, mas ele já também foi informado anteriormente que ele está relacionado, né, com o tipo de contato auxiliar que virá de fábrica do contador, né, se é NA ou NF ou até mesmo sem algum contato. Mas será que este é um dimensionamento seguro? Bom, as concessionárias legalmente têm permissão para variar a tensão da rede em até 10%. Motores elétricos normalmente possuem um fator chamado fator de serviço, né? Usualmente esse valor aí é de 1.15. O fator de serviço indica quanto de sobrecarga um motor pode suportar sem danos. Né? Essas condições têm que ser consultadas junto aos fabricantes. Bom, então a rede varia 10%. O motor pode suportar até 15%. É prudente que a gente leve em consideração, né, essas oscilações, essas variações para cima, né, no dimensionamento do contador. Né? Então, se nós levarmos em conta, né, esse fator de serviço ou oscilação da rede, é interessante que a corrente, né, de emprego do contador seja maior do que 1.15 vezes a corrente nominal. Então, nesse caso, né, a minha corrente do contador não vai ser simplesmente maior do que a corrente nominal do motor, vai ser maior do que 1.15 vezes a corrente nominal do motor. Vamos ver o exemplo novamente. Bom, no exemplo anterior, né, a gente viu que a corrente nominal era de 8.4. Utilizando aí o fator, né, então de 1.15, nós obtemos aí, né, uma corrente de 9.66 amperes. Se olharmos agora no catálogo da Siemens, veremos que, né, a primeira corrente, né, que é maior do que 9.66 é uma corrente nominal de 12 amperes. Nesse caso, né, o código do contador passaria a ser o 3RT1017 e não mais 16. A questão dos dois retângulos permaneceria a mesma porque o comando permaneceu, né, em 220 volts, 60 Hz.